Antes da gente ler o texto, queria indicar a você esse livro, Crucificando a Moralidade, o Evangelho das Bem-aventuranças. É publicado pela editora Fiel e é um livro que fala sobre cada uma das bem-aventuranças. É muito fácil de ser lido, pastoral, teológico, e eu usei muito para pesquisar e para estudar para as nossas mensagens aqui. Valioso, muito valioso, uma leitura muito abençoadora. Você acha no site da Fiel, e se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, saber mais, tem muita coisa. O que a gente fala aqui é muito, mas muito pouco. O tempo não nos permite falar muito mais. Então, fica aí a dica para quem desejar estudar mais sobre as bem-aventuranças. Vamos abrir lá as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos a Tua orientação, a direção do Senhor para as nossas mentes e corações nesta hora. Que a Tua palavra possa fazer o trabalho dela, de quebrar os corações duros, de consolar os corações aflitos e, acima de tudo, de trazer glória ao Teu Filho, Jesus Cristo. Nós assim oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você valoriza a misericórdia ou você prefere a vingança? Valoriza o perdão ou você se agarra na retribuição? Será que nós realmente perdoamos a quem nos tem ofendido? Ou nós apresentamos as nossas inúmeras justificativas para não nos esquecermos dos nossos ressentimentos? Nós temos e podemos criar. A nossa mente, os nossos sentimentos, eles podem nos levar a crer em muitas justificativas para não perdoar. Como nós temos aprendido, a sequência das bem-aventuranças, na verdade, a sequência em que elas foram proferidas por Jesus, esta sequência ela é muito importante. Elas não estão aqui enumeradas de qualquer jeito, por mero acaso. Nada disso. Aqui existe uma sequência lógica e teológica. A partir de hoje nós vamos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas se alinham com as últimas 4.
As 4 primeiras bem-aventuranças, elas falam da atitude interna do cristão. E as últimas 4 demonstram as atitudes práticas daquele que está sendo descrito nas primeiras 4 por Jesus. Por exemplo, o pobre de espírito é aquele que percebe que não passa de um mendigo. E mesmo assim, ele ganhou tudo. Dessa forma, ele é impulsionado a ser misericordioso. Ou seja, a primeira bem-aventurança, ela está diretamente ligada com a 5ª bem-aventurança. Aqueles que choram pelos pecados cometidos, choram desejosos de ter os seus corações limpos dos seus pecados, e por causa disso eles são puros de coração. Desta forma, a 2ª bem-aventurança está ligada com a 6ª bem-aventurança. Os mansos são aqueles que estão constantemente promovendo a paz, o que liga a 3ª à 7ª bem-aventurança. Semana passada nós falamos e vimos que daqueles que têm fome e sede de justiça, e por causa disto eles estão dispostos a serem perseguidos por causa da justiça que tanto anseiam. Isso faz com que a 4ª bem-aventurança esteja ligada com a 8ª bem-aventurança, quando Jesus diz: felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, as bem-aventuranças, elas estão enumeradas aqui por Jesus numa sequência lógica e teológica. Não é fruto do acaso, não é algo aleatório. A 2ª parte das bem-aventuranças nos fala das atitudes que serão manifestas, praticadas por aqueles que são pobres de espírito, daqueles que choram, aqueles que são mansos e aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso é importante na nossa compreensão, no nosso entendimento do que Jesus está mencionando aqui. Outro detalhe importante, antes da gente tratar desta bem-aventurança, o contexto em que essa palavra foi proferida por Jesus é muito parecido com o contexto no qual nós vivemos hoje. Um mundo onde homens e mulheres estão espiritualmente confusos, espiritualmente obscurecidos. Um mundo onde pessoas estão alheias, completamente alheias ao seu relacionamento com Deus e satisfeitas consigo mesmas. Os misericordiosos, eles precisam viver num mundo de crianças que são deixadas no lixo. Os misericordiosos precisam viver num mundo de crianças que são jogadas dos prédios pelos seus pais. De pastores. Viu lá aquela notícia do casal de pastores que matou as crianças para fazer uma loucura dentro da igreja? Os misericordiosos precisam viver num mundo de filhos que assassinam os pais. Lembra do Robson Cavalcante? Morto a facadas pelo filho drogado. Os misericordiosos precisam viver num mundo de uma rebeldia crescente, de assassinatos inimagináveis. Precisam viver num mundo de muita iniquidade, de muito pecado, de muitas transgressões. Então esse é o mundo no qual os misericordiosos precisam viver, um mundo não muito diferente daquele, como a gente já vai ver daqui a pouco, que Jesus vivia. Isso é muito importante de ser lembrado ao nos aproximarmos desta bem-aventurança.
O que é misericórdia? Importante a gente iniciar definindo misericórdia. Primeira coisa, misericórdia não é algo natural. Olhe para as crianças brincando num berçário. Observe. As crianças brincando ali na salinha da igreja. Você acha que elas possuem a tendência de ser misericordiosas? Você acha que isso melhora quando a gente cresce? De forma alguma. O que acontece é que quando a gente cresce, nós somos ensinados a camuflar o nosso egoísmo. Nós somos ensinados a ter filtros. Mas a verdade é que o egoísmo está muito forte dentro da gente. Muito forte. No mundo animal, a ordem é um devora o outro e não um tem misericórdia do outro. Você acha que os esquilos, eles têm misericórdia dos gatos que os perseguem até a morte? As hienas, elas têm misericórdia dos leões que atacaram seus filhotes? O homem caído, a nossa tendência é agir igual aos animais irracionais. A nossa tendência é não ter misericórdia. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, não é algo natural. Segundo, misericórdia é sentimento e atitude, que quando são unidos, nos leva a ter compaixão das pessoas que passam por problemas. Nesse mundo que mencionei há pouco, afetado pelo pecado, existem muitas pessoas que precisam da nossa compaixão. Gente doente, solitária, faminta, injustiçada, presa. E o desalento dessas pessoas toca profundamente o coração daquele que é misericordioso. Mateus nos diz que o infortúnio dessas pessoas, pobres, solitários, doentes, famintos, o infortúnio dessas pessoas, diz Mateus, tocou no coração de Jesus. Ele vai dizer que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus estendia-se àqueles que não tinham ninguém para cuidar deles. E como resultado de tão grande compaixão, Mateus nos diz que Jesus percorria todas as cidades e todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, porque Jesus olhava para as pessoas, tinha um sentimento e agia. Então perceba que misericórdia é muito mais do que um sentimento, é gesto, é atitude. Misericórdia é amor demonstrado em favor daquele que vive em desgraça. A misericórdia, ela abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Não existe apenas o desejo de ajudar, existe muito mais do que a simples intenção. Então, é algo que vai além da compaixão. Misericórdia é algo que vai além da simpatia. Misericórdia é compaixão em ação. Simpatia em ação. Misericórdia significa entrar na pele da outra pessoa, para pensar como ela, sentir as suas emoções. E quando nós fazemos isso, nós cuidamos do outro de maneira concreta, palpável. Então, o misericordioso, ele é impulsionado a tomar uma atitude,
para que a situação que aflige o outro seja aliviada. Misericórdia é quando eu vejo um homem sem comida e eu lhe dou comida. Misericórdia é quando eu vejo uma pessoa implorando por amor e eu demonstro amor. Misericórdia é quando eu vejo alguém solitário e eu dou a essa pessoa a minha presença. Misericórdia é atender a necessidade e não apenas sentir isso. Misericórdia pode ser visto ali no gesto, na atitude do bom samaritano. Ele agiu. Ele não apenas sentiu tristeza, ele fez alguma coisa. Ele se dispôs a ajudar, ele colocou em prática os seus sentimentos, ele amou de forma prática aquele homem necessitado. Então, misericórdia é sentimento e atitude. Eu tenho certeza que a maior parte dos que aqui estão tem sentimentos de misericórdia. Agora, colocar isso em prática é outra história. E a gente vai ver na segunda parte da mensagem por quê. Eu tenho certeza que nós olhamos a dor do outro, seja a origem que for, e nós nos compadecemos. O problema é que fica aí, não há gestos. Terceiro, entendemos melhor o que é misericórdia quando comparamos a misericórdia com o perdão, a graça, o amor e a justiça. Como tenho dito aqui, a Bíblia ela tem duas ferramentas muito usadas para nos ensinar verdades: o contraste e a comparação. Jesus fazia isso nas suas parábolas. E a gente aprende o que é misericórdia comparando-a com perdão, graça, amor e justiça. Vamos lá. A Bíblia, em alguns momentos, ela une misericórdia com perdão. Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer lá no capítulo 3 que Deus, pela misericórdia, nos salvou. Ou seja, naquele ato, através do qual nós somos perdoados dos nossos pecados, está presente a misericórdia. Perdão, misericórdia. Efésios 2, Paulo vai dizer: Deus, que é rico em misericórdia, nos redimiu e nos tornou vivos. Para que haja remissão, é necessário que haja perdão. Então, na Bíblia, perdão e misericórdia caminham de mãos dadas. O que significa que, se você não estiver disposto a perdoar, você nunca vai exercitar misericórdia. Todos nós sabemos que nenhum débito evapora no ar. Débitos não evaporam, não desaparecem. De forma que aquele que perdoa, ele está, de forma misericordiosa, absorvendo o débito que existe. Perdão é quando você paga a dívida que não é sua. Pelo contrário, é uma dívida de alguém que pecou contra você, fez algo contra você. Você paga a dívida do outro. Pensa numa água que é entornada em cima da mesa. Você vai lá e pega uma toalha e joga a toalha em cima daquele líquido.
E se a toalha faz bem o trabalho dela, o móvel fica seco, como se nada tivesse acontecido. Ela apanha para ela o líquido. A misericórdia é como a toalha que absorve o pecado, como se a pessoa nunca tivesse lhe ofendido. Toma para si. Porque débitos não evaporam no ar. E se você não estiver disposto a perdoar, você não vai ser misericordioso, nunca. Uma vez, o apóstolo Pedro, ele tentou colocar limites na misericórdia, porque ele acreditava que não era razoável perdoar alguém muitas vezes. E ele chega para Jesus e diz: até quando a gente tem que fazer isso? Até quando a gente tem que perdoar? E Jesus então responde a Pedro contando uma parábola. E diz que ele contrasta a extraordinária misericórdia de um rei com a falta de misericórdia de um servo. E qual é a conclusão daquela parábola contada por Jesus? Devemos perdoar aquele que nos ofende inúmeras vezes. Misericórdia está ligada ao perdão, e se você não é capaz de perdoar muitas vezes, você não será capaz de exercer misericórdia. Então, primeiro, misericórdia é algo na Bíblia que está junto com o perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, se você não perdoa, você não conseguirá exercer misericórdia. Segundo, a Bíblia relaciona a misericórdia ao amor. Lá no texto de Efésios 2, que citei há pouco, Paulo diz assim: Deus, que é rico em misericórdia. Por que Ele é rico em misericórdia? O próprio Paulo nos mostra. Pelo seu amor, com que nos amou. Misericórdia e amor. O amor está por trás da misericórdia. No entanto, o amor, ele é maior do que a misericórdia. Ele é superior à misericórdia. O amor, ele pode fazer muito mais do que apenas mostrar misericórdia. A misericórdia pressupõe um problema, enquanto que o amor, ele pode agir mesmo quando não há problemas. Para exercitar a misericórdia, precisa ter problema envolvido. O amor não é assim. O pai ama o filho, conquanto o filho não precisa de misericórdia. Estou mencionando aqui Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai ama os anjos, e os anjos amam o Pai, e nenhum deles precisa de misericórdia. O amor é superior à misericórdia. O amor, ele age por afeição. A misericórdia age por necessidade. O amor, ele é constante, enquanto que a misericórdia ela é reservada para aqueles momentos e contextos e tempos de dificuldade. Então o amor, ele é superior à misericórdia. A Bíblia também diferencia misericórdia de graça. É muito interessante você perceber que a saudação que Paulo faz a todas as igrejas às quais ele escreve, ele sempre começa dizendo: graça e paz. Mas nas epístolas pastorais, as duas de Timóteo e a de Tito, Paulo acrescenta misericórdia. Graça,
paz e misericórdia. Certamente porque ele sabe que os pastores precisam de misericórdia. Mas ao fazer isso, ao adicionar misericórdia à graça e à paz, isso deixa evidente que graça e misericórdia são diferentes. E é muito comum a gente perceber na fala das pessoas, é muita misericórdia de Deus, quando na verdade o que ela está querendo dizer é que é muita graça de Deus. Nós confundimos muito misericórdia e graça. Misericórdia trata da dor, da miséria, do sofrimento. Já a graça lida com o nosso pecado. Isso quer dizer que a misericórdia, ela trabalha com os sintomas, enquanto que a graça vai direto no problema. Isso quer dizer que a misericórdia, ela oferece alívio da punição, enquanto que a graça oferece perdão pelo crime cometido. Primeiro vem a graça e remove o pecado, e depois vem a misericórdia e elimina o castigo, a punição. A misericórdia elimina a dor. A graça concede ao homem uma condição melhor. O bom samaritano, diz a Bíblia que ele derramou óleo, ele tratou das feridas do homem à beira do caminho. Isso é misericórdia. Depois ele apanhou aquele homem ferido, levou para outra cidade, alugou um quarto, deu dinheiro para que o homem pudesse se recuperar melhor. Isso é graça. A Bíblia também relaciona misericórdia com justiça. O que muita gente desconsidera ao pensar na misericórdia é que o perdão nunca é barato. Como eu disse há pouco, nenhum débito some, desaparece, evapora no ar. No universo moral no qual nós vivemos, os nossos pecados contra os outros e contra Deus, eles não podem ser ignorados. Falamos sobre isso hoje de manhã. Eu coloquei aí no esboço que você tem em mãos uma palavra do R.C. Sproul. Ele diz assim: a misericórdia não é justiça, mas também não é injustiça. A injustiça viola a justiça. A misericórdia manifesta bondade e graça e não viola, de modo algum, a justiça. Podemos ver não justiça em Deus, o que é misericórdia, mas nunca veremos injustiça em Deus. Ou seja, nem mesmo Deus, que é rico em misericórdia, é cego para as injustiças. Nem mesmo Deus, que é rico em misericórdia, é cego para as injustiças. Por isso, nós cantamos aqui. Por isso que na cruz, nós vemos não apenas misericórdia, mas na cruz ali também existe o quê? Justiça. Na cruz, Deus absorveu o débito do pecado que nós devíamos. Por meio do Evangelho, nós gozamos do perdão de pecados, não porque Deus colocou os nossos pecados de lado. Deus não ignora os nossos pecados. Deus não finge que os nossos pecados não existem. Deus, na verdade, o Filho, Deus Filho, Ele absorve os nossos pecados, de forma que os nossos pecados são tratados sim, de forma que esta é a única maneira pela qual Deus pode
demonstrar misericórdia aos pecadores. E é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 3 que Cristo, ele se torna justo e justificador daqueles que têm fé nele. Então a misericórdia, ela caminha junto com a justiça. Significa que ela não vê o erro e se cala. Ou vê o erro e não se cala. A misericórdia, ela não é complacente. O complacente, ele finge que não vê. Ele olha, é o Eli, vimos hoje. Ele olha, deixa para lá. Finge que não está vendo. Deixa as coisas acontecerem. Deixa como está, para ver como que fica. O complacente, ele passa a mão por cima do pecado, faz vistas grossas ao erro. Em hipótese alguma, Deus sacrifica a sua justiça por causa da misericórdia. Sendo santo, sendo justo, Deus jamais deixará a sua justiça de lado. Semelhantemente, o misericordioso, se preciso for, ele usa de disciplina, usando de misericórdia. Pensa naquela situação que certamente já aconteceu lá na sua casa. O pai vira para o filho e diz assim: filho, olha só, se você fizer alguma coisa errada, se você fizer alguma besteira na escola, em casa, você vem a mim e me conta o que aconteceu para eu poder tratar e lidar com o problema. Agora, se você não me contar e eu descobrir, não vai ter misericórdia. Você conhece essa situação? Ela ilustra bem a relação de justiça e misericórdia. Por quê? Porque quando nós usamos de verdade, abre-se espaço para misericórdia. Misericórdia pode ser e deve ser aprendida quando nós comparamos com perdão, com amor, com graça, com justiça. Definida misericórdia, cabe a gente fazer outra pergunta. Por que que os misericordiosos dispensam misericórdia? Jesus diz: eles são movidos a agir com misericórdia porque eles mesmos receberam misericórdia. Os misericordiosos sabem que Deus utilizou de misericórdia para com eles. Consequentemente, eles não se esquecem de tão grande bênção e a reação deles também é misericórdia. Os misericordiosos, eles são completamente diferentes daquele homem lá, daquele servo, daquela parábola que Jesus contou, registrado lá em Mateus 18, do credor incompassivo. Jesus diz que um certo homem devia um valor astronômico ao rei. E para o seu azar, o rei resolveu ajustar as suas contas com aqueles que lhe deviam. E aquele homem tinha uma dívida impagável, que era 10.000 talentos. E diz o texto que ele não tinha a menor possibilidade de escapar, de pagar. No entanto, ele cai de joelhos e ele clama ali por ajuda e por livramento. O rei perdoa aquele homem, quita a sua dívida e diz: vai em paz. O despede em paz. Quando ele sai da presença do rei, ele se encontra com um amigo que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória.
comparada com 10.000 talentos. Uma ninharia, coisa ínfima. No entanto, ele agarra aquele seu colega pelo pescoço e diz: pague-me o que você me deve. E esse conservo, diz Cristo, que ele clama por ajuda, assim como aquele que o estava esganando clamou ao rei. Mas aquele que fora perdoado não quis perdoar a dívida do seu devedor e lançou o homem no cárcere. Essa parábola nos mostra exatamente o oposto da misericórdia. Porque os misericordiosos, eles não têm problema de memória. Os misericordiosos, eles se lembram de tudo que foi feito a eles, que foi concedido a eles por Deus, e dessa forma eles agem com misericórdia, porque no passado eles receberam misericórdia. Segundo, por que os misericordiosos dispensam misericórdia? Eles são impulsionados a exercer misericórdia, não apenas por aquilo que aconteceu no passado, mas também pela necessidade que eles têm de misericórdia no futuro. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E segundo a Bíblia, os que exercem misericórdia receberão do Senhor misericórdia como recompensa. 2 Samuel 22, 26, para o misericordioso, misericordioso te mostras. Tiago 2, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. 2 Timóteo 1, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo está dizendo que Onesíforo receba misericórdia, porque ele agiu de misericórdia para comigo. Os misericordiosos agem por misericórdia, não apenas por algo que foi feito a eles no passado, mas porque eles sabem que no futuro eles ainda precisam de misericórdia. E um detalhe importante a ser dito aqui: Jesus não está dizendo que se você for misericordioso com outras pessoas, elas serão misericordiosas com você. Não é isso. Eu fui misericordioso durante a minha vida toda com fulano e agora ele age dessa forma. Não espere misericórdia do outro, para com quem você agiu com misericórdia. O mundo romano, no qual Jesus viveu, os romanos, eles não conheciam o significado de misericórdia. Os romanos eram maus. Os seus césares eram homens impiedosos, que não tinham pena de ninguém. Quem conhece um pouquinho da história antiga sabe que os romanos, eles devastaram culturas, destruíram milhares de famílias. Misericórdia não era algo valorizado entre os romanos, pelo contrário. Os romanos, eles glorificavam a coragem, o poder, a disciplina, a justiça, a revanche. Eles desprezavam a misericórdia, porque misericórdia era sinônimo de fraqueza. Pense no povo de Jesus. Pense nos judeus. Os judeus eram um povo que lidavam com misericórdia. Quem foi mais misericordioso do que Jesus? Jesus nunca fez absolutamente nada para prejudicar ninguém. Como nós vemos ao ler os evangelhos, Jesus alcança os doentes, Jesus os cura. Jesus estende a mão sobre o aleijado,
dando-lhe condições de andar. Jesus alcança os olhos do cego, os ouvidos dos surdos. Ele encontra as prostitutas, ele vai de encontro aos coletores de impostos, ele atrai essas pessoas a si, ele vai redimi-las, vai colocá-las em pé, dando-lhes dignidade. Não teve ninguém que foi mais misericordioso do que Jesus, e mesmo assim o seu povo o torturou, o crucificou e o matou. Não espere misericórdia das pessoas, porque você agiu com misericórdia. O totalitarismo romano e aquele ímpio sistema judaico, eles se uniram para matar o homem que foi mais misericordioso sobre a face da terra. Então Jesus aqui não está ensinando que se você for misericordioso com os outros, eles serão misericordiosos com você. Então o que Jesus está ensinando? Jesus está nos ensinando que se você for misericordioso com os outros, Deus será misericordioso com você. Deus é o assunto da segunda frase. Deus te dará misericórdia. Jesus não está falando aqui da reação humana aos nossos gestos de misericórdia. A promessa de que o misericordioso alcançará a misericórdia se baseia unicamente na fidelidade de Deus. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia vinda de Deus. E essa é uma das atitudes mais sábias que um crente pode ter: estocar misericórdia. Estocar. É o que Jesus está dizendo aqui. Você estoca dinheiro e vira um avarento, e não compartilha, e não distribui. A Bíblia diz que quando nós compartilhamos, abençoamos, Deus nos dará. Isso é misericórdia dele. Os misericordiosos sabem que chegará o dia em que eles precisarão de misericórdia. Lutas, luto, inúmeros problemas, o diabo, o mundo, as tentações desse mundo, enfermidades. E quando esses momentos chegarem, eles precisarão de misericórdia vinda dos céus sobre as suas vidas. Terceiro, por que os misericordiosos dispensam misericórdia? Porque eles são impulsionados pela misericórdia contínua derramada sobre as suas vidas. Os misericordiosos compreendem que Deus os perdoa diariamente. Eles experimentam lutas diárias por causa dos seus pecados. Eles corroboram com a fala do apóstolo João: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas eles também dizem: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele é misericordioso, e o perdão caminha junto com a misericórdia. E quem é continuamente perdoado por Deus, usa de misericórdia porque sabe que depende do perdão de Deus para viver. Outra pergunta importante, que não pode deixar de ser feita ao analisarmos esta bem-aventurança: como que nós podemos nos tornar misericordiosos? Mediante tudo que você já ouviu, você pode pensar assim: e agora, o que eu faço? Eu tenho sentimento, tenho mesmo, eu me compadeço, mas eu não consigo colocar em prática.
Primeiro, esteja atento às atitudes que vão contra a misericórdia. Existem atitudes, gestos, posturas, filosofias de vida que são completamente contrárias à misericórdia. Eu listei algumas aí. Primeiro, isolamento egoísta. É aquela pessoa que diz assim: o mundo tem muitos problemas, eu não posso resolver tudo. Não faz nada então. Pensa assim: eu não sou o Messias, nem Jesus resolveu tudo. Esse rapaz que está aí na esquina, isso aí é responsabilidade do Estado. Lembra lá de Jesus, os discípulos, a multidão? Jesus vira para os discípulos e diz assim: dá-lhes vós de comer. Aí os discípulos viram e dizem: não dá não, manda eles para casa, nós não podemos fazer nada. Como que a gente vai alimentar uma multidão dessa, Jesus? O mundo é cheio de problema, não tem como eu fazer alguma coisa. E se Jesus seguisse o conselho dos discípulos e mandasse a multidão embora, os próprios discípulos iam ficar com fome. Porque como que 5 pães e 2 peixinhos ia alimentar 13 homens? Isso significa que se nós seguirmos o conselho dos discípulos e dispensarmos a multidão, nós também vamos passar fome. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te dizer aqui, porque você vai falar: isso aí é lenda. Não é lenda não, isso é verdade. Os cristãos primitivos, eles jejuavam 2 ou 3 dias por semana. Sabe para quê? Para economizar comida, para dar a quem não tinha o que comer. Sim, você ouviu o que eu falei? Eles jejuavam para economizar comida, para dar comida a quem não tinha o que comer. Você consegue conceber algo assim nos dias de hoje? Não vou comprar aquela sandália, porque eu vou ajudar quem está precisando. Isso é de gente que é membro da igreja do céu. Aqui na terra não tem isso, né? Vou abrir mão de coisas básicas para ajudar a quem não tem, para compartilhar com o necessitado. A gente faz dívida para eletrodoméstico, a gente faz dívida de 20 anos para casa própria, a gente faz dívida de 6 meses para comprar uma sandália, faz dívida para ajudar o outro. Quem faz isso? Você está vendo como que o nosso cristianismo, aqui, eu deixar de andar com a minha roupa de marca, comprar uma mais barata, ao invés de comprar a calça de R$400, você compra de 100, para com aqueles R$300 ir lá no supermercado, fazer uma compra e dar para o outro. O povo não dá nem dízimo, vai fazer isso por quê? Nós somos avarentos de tal forma que a gente não pensa no reino de Deus. Quem é continuamente perdoado e usado e abençoado, pela misericórdia de Deus, não tem esse
isolamento egoísta. Quando nós fomos pregar aqui sobre a parábola do bom samaritano, olha, eu confesso para vocês que eu não queria pregar isso não. Queria que outro viesse aqui pregar. Porque é dose, viu? É muita bordoada no lombo. John Wesley, ele dizia que tudo que a gente ganha, a gente tem que pagar as coisas básicas. Deveríamos viver de forma simples para ajudar as outras pessoas. Calvino dizia: trabalhe, ganhe o máximo que você puder para ajudar as pessoas. Jejuar 2 vezes por semana para poder dar comida. Segundo, como que nós podemos nos tornar misericordiosos? Estando atento às atitudes que vão contra a misericórdia. A primeira delas, isolamento egoísta. Segundo, cinismo. O cínico é aquele que diz assim: existem muitos aproveitadores nos dias de hoje. É verdade. É verdade que tem muita gente que finge ser necessitada quando na verdade não é. É verdade que tem um monte de gente que tira proveito da nossa bondade, da nossa misericórdia. Mas o problema é nós chegarmos ao ponto de dizer: está todo mundo fingindo. E ninguém merece, ninguém precisa de ajuda. O cinismo, ele acaba com a misericórdia. E como existe gente cínica nesse mundo, dentro da igreja. Terceiro, insensibilidade. Nunca na história, eu ia falar desse país, mas deixa para lá. Nunca na história da humanidade isso aconteceu com tanta frequência. Nunca. Insensibilidade. Porque a televisão, a internet, constantemente nos mostram pessoas que sofrem. Todos nós aqui já vimos aquela corrente, aquela mensagem que mostra uma pessoa lá da Etiópia, né, com aqueles ossos, magricela, aquelas crianças, e o que a gente pode fazer por elas? Na maioria das vezes, a gente não consegue fazer nada por essas pessoas. No entanto, nós não podemos nos tornar indiferentes com aqueles que batem na nossa porta. Não precisa ser aquele lá da África. Tem pessoas aqui em Campos que a gente pode ajudar, deve ajudar, precisa ajudar. Isolamento egoísta, cinismo, insensibilidade destroem os gestos de misericórdia. E nós devemos estar atentos e lutar contra cada um deles. Como podemos nos tornar misericordiosos? Segundo, lembre-se do que você seria se Deus não tivesse demonstrado misericórdia a você. Isso aqui ajuda muito. Já falei um pouco sobre isso. Isso aqui ajuda muito a você se tornar um misericordioso.
lembrar quem você seria, onde você estaria não fosse a misericórdia de Deus. Refletir sobre isso nos impulsiona a agir com misericórdia. Você deveria cantar constantemente a parte daquele hino que diz assim: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho e tudo que sou vem de ti, Senhor. Entender isso, viver a partir disso, nos ajuda, nos impulsiona a termos atitudes misericordiosas. Terceiro, como podemos nos tornar misericordiosos? Arrume tempo para ser misericordioso. Agora, eu fui direto no seu ídolo. Fui direto na sua divindade. Tempo. As outras você pode até olhar assim, realmente eu sou egoísta, preciso melhorar. Sou meio cínico mesmo, mas vou orar para Deus tirar isso de mim. Na verdade, Deus foi muito bondoso comigo e eu preciso... Tempo? Não, pastor, tempo não. Pelo amor de Deus. Eu dou até dinheiro. Se que precisa de dinheiro, eu dou dinheiro. Mas não me pede para vir. Não me pede para ir. Tempo não. Tempo é inegociável. Por que é inegociável? Porque você está... ajudando. Na verdade, você está alimentando seus outros ídolos. Nós vamos ver aqui a partir de agosto. E eu vou bater duro nisso, insistente nisso. Nosso trabalho é um dos maiores ídolos do nosso coração. Trabalho. O ativismo, ele nos impede de sermos misericordiosos. Você está lá, extremamente atarefado, num dia daqueles, o interfone toca. Não acredito. Não é possível. Mandam uma mensagem. Não é possível. Eu não acredito que essa pessoa, logo hoje, que eu estou cheio de coisa para fazer, trabalho para entregar, prova para estudar, logo hoje, que a minha agenda está abarrotada. John Newton dizia que quando alguém o interrompia, ele tinha certeza que era Deus dizendo para ele assim: para. E vai lá ajudar a pessoa. Irmãos, Deus nos deu tempo suficiente para fazermos tudo o que Ele quer que façamos. E Ele nos deu tempo para exercitarmos misericórdia. Talvez este seja, para mim na leitura que eu faço, esse é o maior desafio de todos. Porque todo mundo concorda que a misericórdia deve ser exercida até solicitar que você exerça a misericórdia. Desde lá do auditório do Centro Cultura Musical. Anos isso, quando a gente se reunia lá. Eu preguei aqui na igreja sobre uma série de mensagens sobre justiça social.
Falei da necessidade de termos na igreja um ministério de misericórdia, de ação social. Isso já vão para mais de 5 anos. Nunca aconteceu. Por quê? Tem tempo. Nós não temos tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é pecado. Nós não abrimos mão até de dinheiro, mas do tempo não. E não estocamos misericórdia. Eu encerro dizendo que nessa bem-aventurança, na verdade em todas, Jesus está nos dizendo que a misericórdia é um sinal infalível, de que nós somos crentes, de que nós já experimentamos a misericórdia do Evangelho em nossas próprias vidas. As pessoas misericordiosas mostram, por suas atitudes, pelos seus atos de misericórdia, que a misericórdia de Deus está sobre eles. Nós devemos pensar nesta bem-aventurança como um indicador seguro de que nós compreendemos e de que nós continuamos entendendo a graça de Deus no Evangelho. Se você está crescendo na prática da misericórdia, você está crescendo também no entendimento do Evangelho da graça de Deus. É um indicativo de salvação, de redenção. Pelo fruto conhecereis. Misericórdia é fruto. Então, como um bom cristão, se alguém te ofendeu, seja misericordioso. Se alguém fez algo contra você, seja misericordioso. Se você viu alguém necessitado, seja misericordioso. Se o seu pastor pregou sobre bem-aventurados misericordiosos e falou sobre a necessidade de ter tempo, arrume tempo na sua vida. Abra o bolso. Abra espaço na sua agenda. Seja misericordioso, porque misericórdia faz parte do caráter dos súditos do reino de Deus. Eu confesso que eu prego mensagens como essa com muita descrença. Muita descrença. Não deveria ser assim. E, na verdade, não deveria nem verbalizar isso. Mas é uma ferramenta que eu utilizo para chegar no coração dos indiferentes. Mas Deus é tão misericordioso
que Ele pode usar até coisas assim para atingir o seu coração. É aquele sentimento de Isaías, lá, lembra? Isaías vira para Deus e diz assim, pregar para o povo. O Senhor sabe do povo. Eles não vão te ouvir, mas você vai e prega. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe o que disse Salomão em Provérbios 11? Ele disse assim: o homem misericordioso faz bem à sua própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne. Você deseja ser feliz? Nós estamos falando de felicidade. Você deseja ser feliz? Jesus Cristo ensinou: seja misericordioso. Porque felizes são os misericordiosos. Amém.